Já ouviu falar em emprestar dinheiro a grandes empresas? Será mesmo que é possível emprestar dinheiro para grandes empreendimentos, para grandes corporações? Fica comigo neste vídeo, pois eu vou te explicar tudo a respeito desse tema. Mas antes, já deixa o teu like e também nos siga lá nas nossas outras redes sociais. Sim, é possível emprestar dinheiro para as empresas como a Raizen, o Pão de Açúcar, Magazine Luiza, por exemplo. Você mesmo pode emprestar o seu rico dinheiro a essas gigantes do mercado. Mas como assim? Investindo em títulos de crédito privado. E sabe o que é melhor? Eles irão te pagar uns bons juros para isso. Basicamente, os títulos de crédito privado são emitidos por empresas privadas para conseguir levantar mais capital para bancar os seus empreendimentos, ou então para financiar a sua operação. Os principais títulos que temos hoje no mercado são debêntures, CRI e CRA, e a diferença principal e fundamental entre eles é a garantia. Mas deixa então eu explicar um pouquinho sobre cada um deles para que você possa compreender melhor. No caso da debênture, imagine que a empresa necessite de dinheiro para investir em novos empreendimentos. Vamos usar como exemplo uma rede de supermercados. A empresa está fazendo sucesso e decidiu expandir os seus negócios um pouco mais e vai precisar financiar esse capital. Mas ao invés de fazer com um banco, por exemplo, a rede de supermercados resolve tomar emprestado diretamente de você e de outras pessoas, emitindo uma debênture. Assim, a própria empresa pode definir as condições desse empréstimo, dizendo como, quando e quanto vai pagar a você pelo valor emprestado. Entendeu? E é importante lembrar que algumas dessas debêntures são isentas de imposto de renda. São as chamadas debêntures incentivadas. Elas recebem este nome porque financiam projetos que são destinados ao desenvolvimento do país, como aqueles ligados à infraestrutura, por exemplo. E por essa razão, o investidor pessoa física que compra este tipo de papel recebe um incentivo de alíquota zero no imposto de renda. Com a debênture devidamente explicada, agora vamos falar de CRI e CRA. Primeiramente, deixa que eu desvende essa sopa de letrinhas. CRI é a sigla para Certificado de Recebíveis Imobiliários e CRA significa Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Se o nome é Recebíveis Imobiliários, estamos falando de imóveis. Então vamos supor que uma construtora, por exemplo, acabou de lançar um condomínio com 180 apartamentos para vender ou então para alugar. Se o nome é Recebíveis, então estamos falando de imóveis. Então vamos supor que uma construtora acabou de lançar um empreendimento, um condomínio, com 180 apartamentos para vender ou alugar. Ela não pode esperar o retorno desse empreendimento para começar a construir novos condomínios. Então ela oferece esses valores que vai receber da venda ou da locação desses apartamentos, os recebíveis, como uma garantia e financia o capital para o novo empreendimento. A securitizadora é quem faz a oferta dessa dívida ao mercado, emitindo esses certificados de recebíveis pelos quais ela paga juros, como no empréstimo convencional. Já no caso do CRA, do agronegócio, os recebíveis são os valores originados com as vendas da produção agropecuária, como a venda de carne, de soja, por exemplo. E assim os produtores conseguem capital necessário para a compra de insumo e também de novos equipamentos. E mais um detalhe, esses certificados não possuem cobrança de imposto de renda. Isso é um outro atrativo. Os CRIs e CRAs também são negociados por oferta pública ou no mercado secundário. E assim como as debêntures, são investimentos com liquidez mais baixas, pois financiam empreendimentos cujo retorno pode demorar muitos anos. Então, se você precisar de uma grana antes do vencimento do título, pode ser que você não tenha um retorno tão bom quanto se esperasse até o final do prazo. Por isso, estes são investimentos indicados para quem já possui a sua reserva de emergência em dia, aquela que possui alta liquidez, lembra? Mas então, se esses títulos possuem baixa liquidez e oferecem maior risco que uma LCA ou um CDB, por exemplo, por que vale a pena mesmo investir neles? Você lembra do tripé dos investimentos que muito se ouve falar? De liquidez, risco e rentabilidade? Então, se estes são investimentos com baixa liquidez e um risco um pouco maior,
Isso quer dizer que possuem retorno mais interessantes e que em alguns casos são superiores a outros investimentos de renda fixa. Outra coisa bem importante é que todos esses títulos têm o risco avaliado por agências renomadas no mercado. Geralmente essas agências são lá do exterior, são internacionais, que fazem um estudo sobre a probabilidade dessa empresa emissora que emitiu os títulos de não efetuar o pagamento no vencimento do título que ela emitiu. É o que chamamos de rating, uma classificação que vai de AAA até D. Quanto mais perto do A for o rating dessa debênture, desse CRI ou desse CRA, quer dizer que menor é o risco de você não receber. Então, gostou desse assunto? Então se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe este vídeo com alguém. Eu sou a Mileide e este é o Código do Crescimento. Um abraço e até o próximo vídeo.